Vamos lá para análise macro. Bom, no primeiro pregão de 2024, nós já começamos o dia aí com informações relevantes, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, que tendem a impactar o nosso mercado aqui dentro. E hoje a bola da vez basicamente está sendo os combustíveis. Porque nós tivemos aqui no Brasil, na virada do ano, os impostos federais sobre o diesel, biodiesel e até mesmo gás de cozinha aumentando aqui no Brasil. Nós tivemos também lá fora um agravamento dos conflitos lá no Mar Vermelho, com a decisão dos Estados Unidos em destruir 3 barcos por lá, que eu vou comentar em seguida. Além de tudo, teremos aí dados americanos que vão sair na indústria americana hoje, que poderão afetar nossa bolsa aqui. E no final a gente fecha aqui com o reflexo mais provável para a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Seja ele positivo ou negativo. Mas já começando com os fatores internos aqui no Brasil, nós temos que lembrar que nós estamos começando o ano com a bolsa na máxima histórica, o dólar a 4,85, então relativamente controlado, e até os juros futuros, eles estão controlados também. Só que nós temos que lembrar que tem fatos bem relevantes acontecendo no cenário da política que podem afetar essa nossa bolsa aí ao longo de 2024. E o primeiro fato relevante que está sendo manchete foi o reajuste dos impostos federais sobre o diesel, o biodiesel e o gás de cozinha. Eles aumentaram na virada do ano, né? Na verdade, isso era uma zeragem que tinha sido feita sobre alguns impostos nesses combustíveis que foi realocada, ou seja, ela voltou a ser cobrada. E automaticamente isso reflete no preço do diesel em um aumento do diesel A em 35 centavos, o diesel B, que é uma mistura do diesel com o biodiesel, em 33 centavos, o próprio biodiesel 15 centavos, e o gás de cozinha, que é o que mais impacta a população brasileira diretamente, vamos dizer assim, né? Já iniciou o ano com um aumento de R$ 2,18 por bujão de 13 quilos, que é aquele bujão convencional, né? Então, assim, tudo isso tende a refletir nos ativos, nas ações por aqui, porque, óbvio, né? Aumento de combustível reflete na transportadora, que reflete no preço dos produtos, que reflete em vendas. Ou seja, se os produtos estão mais caros, tenderão a vender menos. Então, assim, não é algo que vá refletir hoje para a Bolsa, mas é um fato relevante da estrutura aqui do Brasil, né? Lembrando que nós estamos aí iniciando um ano eleitoral, né? Nós teremos eleições para prefeito e, obviamente, o governo tenderá a ser mais gastão nessa situação para poder eleger os seus prefeitos de preferência, né? Então, a gente tem que lembrar que o Haddad ainda defende a questão do déficit zero para 2024. Então, isso acaba se tornando a única coisa que o Brasil pode ter freios nos gastos, né? Então, mas a gente vai ter que ficar de olho. E a gente tem que lembrar do cenário geopolítico, o cenário global. Nós temos fatos relevantes para esse ano aí, em 2024. Provavelmente nós teremos o Fed, que é o Banco Central Americano, cortando taxas de juros agora, já no começo para frente. Então, isso reflete positivamente para os países emergentes, traz fluxo para os países emergentes, e o Brasil é um dos principais emergentes, já que a China está enfrentando dificuldades grandes aí desde o ano passado inteiro, né? Então, já falando do cenário global, o fato mais relevante que nós temos para hoje é a informação de que um helicóptero da Marinha Americana destruiu 3 barcos lá no Mar Vermelho. E o motivo para que eles fizessem isso foi que esses barcos abordaram navios porta-containers lá no Mar Vermelho. E, óbvio, né, isso foi um ato de defesa para proteger aí e deixar com que tudo transcorra. Lembrando que o Mar Vermelho é uma das principais rotas do planeta Terra para quase todas as commodities, né? E o petróleo é uma delas. Automaticamente o petróleo já refletiu nessa madrugada aí com uma alta de mais de 2%, e essas tensões agravando tendem a precificar mais ainda no petróleo e até mesmo no ouro, né? Por conta de que o ouro também é uma proteção geopolítica muito usada no mercado financeiro. Então, essa disparada do petróleo, ela tende a refletir para a nossa Petrobras aqui, por incrível que pareça, um pouco mais positiva, né? Só que a gente tem que lembrar que, se isso for se agravando, nós já tivemos aumentos de combustíveis, e se o petróleo voltar a subir aí e passar da casa dos 80, 90 dólares, nós podemos ter aí ao longo do começo desse ano mais aumentos de combustíveis, o que daí passa a não ser bom não só para o Brasil, né, mas para o mundo, né? E no cenário asiático, nós tivemos aí informações vindas da China que deram uma iniciada em 2024 com um cenário um pouco melhor para a China, porque saíram aí os dados de PMI Industrial Caixin, que é a parte da indústria da China, e veio um pouco maior do que 50, que é a linha de corte, né? Ou seja, que está contraindo ou expandindo. No caso, ela veio expandindo um pouco mais do que o esperado, a 50,8. Então, não é nada muito relevante, mas já fez aí uma precificação positiva lá na Ásia, o que reflete diretamente também no minério de ferro, que subiu aí quase 3% hoje durante essa madrugada lá em Dalian. E o minério de ferro subindo
causa benefícios para a nossa Vale, que é a empresa que mais tem peso no nosso índice Bovespa aqui no Brasil, né? Na Europa, nós não temos nada muito relevante para sair. Sim, as coisas que saíram durante essa madrugada são as mais relevantes, que saíram o PMI industrial também na zona do euro e na Alemanha. Todos os dois vieram maiores do que o esperado, mas a gente tem que lembrar que na Europa eles estão vivendo um momento de desaceleração diferente dos Estados Unidos. Lá os PMIs deles, que são esses índices de gerentes de compras, são indicadores de atividade econômica por lá, estão vindo bem menores do que 50, o que mostra que está contraindo por lá. É óbvio que tudo isso faz parte da política monetária, né, que estava sendo feita para poder controlar a inflação. A inflação caiu bem, nós temos aí a atividade também caindo, né, então é o que gera um pouco mais de preocupação. Inclusive o Reino Unido foi a única parte do mundo que ainda veio com um PMI pior do que o esperado. E lembrando que também está abaixo de 50, né, então as ações lá no Reino Unido estavam caindo agora durante essa madrugada. Mas então, se nós pegarmos no frigir dos ovos, no contexto geral global, ainda causa mais benefícios aqui para o Brasil por conta das altas da commodity como o minério de ferro e o petróleo do que malefícios. Então, hoje, apesar de tudo, nós possivelmente teremos uma abertura da nossa bolsa aqui no Brasil ainda em alta e o dólar em queda, mas ao longo do dia nós teremos que ver as próximas informações que vão saindo, né?